Fábio, do Bares SP, professor da ESBRE, de marketing da Escola de Bares e Restaurantes. Eu vou falar hoje um pouco sobre o marketing 4.0. Para a gente contextualizar um pouco, tudo começou lá atrás em 1900, durante a Revolução Industrial, o marketing 1.0, onde o foco era totalmente no produto, era o desenvolvimento de produto, a estratégia de marketing. Tudo que se produzia, se vendia. Então não tinha diferencial, não tinha nenhuma alteração no produto, porque a indústria conseguia replicar só um tipo de produto. Como dizia o nosso amigo Henry Ford, né? O cliente pode ter o carro da cor que ele quiser, contanto que seja preto. Então assim, não se tinha customização. Era realmente replicar o mesmo produto e 100% era vendido porque não tinha muita opção. 90 anos depois, a gente chegou no marketing 2.0, onde o foco aí já era no consumidor. A gente deixou um pouco de lado o produto e foi para o lado do consumidor. A estratégia do marketing era da diferenciação. Isso foi durante a era da tecnologia da informação. Por quê? Os consumidores, como já estavam comprando os produtos, eles começaram a ter algumas necessidades específicas de produto para a necessidade deles. Então, eu queria um carro, mas que não fosse preto. Eu queria um carro vermelho. Eu queria um carro que não tivesse 2 portas. Eu queria um carro que tivesse 4 portas. E isso foi mudando ao tempo, então a gente parou de olhar para o produto e começou a olhar totalmente para o consumidor. Depois, no marketing 3.0, em 2010, 20 anos depois, durante a era da nova tecnologia, a gente entrou, o foco foi totalmente nos valores, né? E a estratégia de marketing era baseada nos valores. Além do consumidor estudar o produto e ter algumas necessidades, ele precisava saber qual o valor daquela empresa que fornecia aquele produto ou serviço. A empresa está alinhada com o meu valor, ela usa o produto X, ela usa o produto Y, e isso começou a fazer muita diferença na decisão de compra. A gente achou que ia parar por aí, né? Mas aproximadamente 5 anos depois, 2015, a gente chegou no marketing 4.0. que era a época das conexões humanas, né? O foco era totalmente na colaboração, obviamente porque a gente entrou na era das comunidades, né? Esse negócio de rede social, de todo mundo estar conectado o tempo todo, e aí a gente chegou no marketing 1.0, que é o que nós estamos hoje, né? E dentro do marketing 4.0, a gente tem alguns insights que sempre que a gente for montar o nosso plano estratégico ou plano de marketing, a gente tem que levar muito em avaliação, em consideração. A primeira coisa é um novo consumidor. Quem que é esse novo consumidor? Ele é um cara bombardeado de informação e ele acaba sendo muito distraído. Por quê? Ele está conectado 100% do dia. Antigamente ele via um anúncio quando ele estava vendo a televisão ou algum cartaz quando ele estava chegando no metrô. Hoje não, ele está com o celular o tempo todo, até na hora que ele está dormindo, se tocar uma mensagem, ele acorda para ver o que tem no celular dele. Então, por causa disso, ele está mais distraído e muito bombardeado. Outro item é a recomendação. O boca a boca, ele se tornou mais fundamental ainda. Por quê? Como a gente está na era da comunidade e o foco é na colaboração, alguém falar bem de um produto ou serviço faz com que eu aumente o poder de decisão na hora da compra. Então, por isso a importância de ter, além de bons produtos e serviços, atender da melhor forma possível para que as pessoas recomendem esse serviço, né? E isso hoje é o maior valor para quem tá olhando isso na hora de escolher o produto para comprar. Outro item é o Omnichannel, que é o quê? É uma plataforma de multicanais, né? Hoje, na verdade, a gente tem que estar onde o cliente está, seja no online, seja no offline, e tudo isso tem que estar de alguma forma integrado para que a gente possa atingir esse cliente que ele está muito distraído em mais de algum ponto de comunicação para que ele fixe a marca na cabeça dele, né? Que hoje é a grande dificuldade. Outro item são as marcas inclusivas. Antigamente, a gente falava muito de marca exclusiva, que a gente queria atingir um público um nicho específico e vender coisas a um valor muito alto. Hoje isso mudou bastante. Por que a gente chama de inclusiva? Porque se a marca for inclusiva, ela pode atender mais pessoas simultaneamente. E aí com isso pode aumentar a sua capacidade de venda. Então a gente sai um pouco da marca exclusiva e entra mais para a marca inclusiva.
Outro ponto é a cocriação e a colaboração. Como a gente está na era das comunidades, hoje o que acontece? A marca ela tem um relacionamento bilateral com o cliente final, que na verdade ela não cria mais um produto e coloca para o consumidor. Ela na verdade ela faz milhares de pesquisas, entende as necessidades e problemas do consumidor e aí ela cria um produto e continua fazendo essa pesquisa, e isso acaba sendo uma cocriação e uma colaboração para a melhora desse produto e serviço, para chegar na necessidade realmente daquele grupo de pessoas, né? Isso a gente vê muito hoje nas startups, né? Esses aplicativos novos, o tanto que eles se relacionam com os clientes e mudam de acordo com as necessidades e dicas dos clientes, tudo através muito de pesquisa e de relacionamento. Outro ponto é a humanização da marca. Mas o que é humanizar uma marca? Humanizar uma marca é a gente tentar fazer ela chegar o mais próximo dos humanos. Por quê? A gente entende no Marketing 4.0 que se uma marca não for humana, ela não pode ser perdoada. E se for uma marca humana, ela pode errar de vez em quando e ela pode ser perdoada. E como que a gente consegue fazer isso? Numa relação de transparência e parceria. Isso é muito importante. É esse relacionamento com o cliente final, realmente mostrar os seus processos, como você atende, como você realiza, como você executa, para que isso não seja mais uma negociação de compra e venda, seja uma relação de parceria e de transparência e confiança. Logicamente, batendo nisso, né, a gente fala da importância do conteúdo, né? Quais são as dicas que a gente dá para o conteúdo? Primeiro, ele tem que ser de altíssima qualidade, ele tem que ser original. E 3 dicas que a gente dá é o quê? Primeira coisa, tentar usar rostos humanos. Por que rostos humanos? Porque a gente consegue humanizar mais a marca, né? E quando eu falo de rosto humano, eu não estou falando de um ator global. Eu estou falando, às vezes, de uma pessoa regional que usa realmente aquele produto ou serviço e que as pessoas da região vão ver ele e vão achar uma intersecção do que ele consome com o que essa pessoa consome. Então, uma dica bem legal. Uma outra, a segunda, é o storytelling, que é a contação de histórias, né? Hoje, como esse consumidor está muito bombardeado de informação, se a gente contar uma história, pode ser que ele tenha um vínculo emocional com essa história, ele pode criar um gatilho para lembrar essa história e fica muito mais fácil dele assimilar esse conteúdo, né? Não só passar uma informação e entregar para o consumidor, contar uma história com início, meio e fim, que ele possa interagir com essa história, lembrar de algum caso e se relacionar mais com a marca. A terceira é a parte de animação. Hoje, cada vez mais as pessoas estão lendo menos na internet, então estão usando mais vídeo, uma coisa mais visual. Então, uma animação, se você conseguir na animação mostrar a jornada do cliente, o que você faz, quais são os seus diferenciais, isso com ícones, desenhos e situações, a pessoa pode em 15 segundos entender uma informação muito rápida e até guardar aquela informação muito mais do que se ela lê um texto durante 1 minuto. Então são 3 itens que a gente tem que tomar muita atenção quando a gente estiver construindo esse conteúdo para chegar nesse consumidor. Outras 3 coisas importantíssimas, a gente falando no Marketing 4.0, são o quê? A primeira, o uso de aplicativos. A gente tem que entender que o cliente está toda hora conectado. Às vezes ele está lá fazendo uma compra de um produto ou serviço, ele está com o aplicativo ligado, pesquisando o preço, vendo avaliação, vendo nota, vendo comentário. Então, por isso a importância de você estar nos aplicativos existentes ou até ter o seu aplicativo, obviamente dentro do contexto da sua estratégia de negócio. O segundo item é a gamificação. O que é? É tentar fazer games durante a jornada do cliente. Então, por exemplo, programa de fidelização, pontuação, isso faz com que o cliente sinta-se junto da marca e que ele ganhe um benefício adquirindo mais a marca, né? Seja no compre 2, ganhe 1, compre 10, ganhe 1, ele entende que ele vai ter uma vantagem tendo mais relacionamento com aquela marca, né? E o terceiro e último é o uso de CRM, que é o software que gerencia os clientes. Antigamente a gente olhava o CRM totalmente para software e hoje a gente tem que olhar ele para processo. Por que processo? Porque é muito importante a gente ver de onde vem aquele cliente, a origem dele, como que ele veio,
qual a estratégia dele na compra de produto ou serviço para que eu consiga me relacionar com ele da forma mais adequada possível. Aí, obviamente, como ele entra no nosso banco de dados, eu consigo monitorar os diferenciais dele, os interesses dele, trabalhar um marketing mais customizado para ele, pensando muito no processo da compra, tá bom? O que eu queria falar isso era hoje, a gente volta a se falar. Obrigado.